Rosto descoberto depois de um longo tempo. O uso da máscara em locais abertos e fechados já não é mais obrigatório no estado, com algumas exceções. Mas algumas pessoas ainda preferem usar. A gente mudou, o mundo mudou, né? Então a gente tem que ter os cuidados. Eu não estou viajando ainda, tenho medo de viajar. Sou uma pessoa já mais de idade, então tem que manter todos os cuidados. E a máscara eu vou continuar usando. A medida foi tomada depois da reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia. Mudanças baseadas na ampliação da vacinação e no controle dos casos da doença, conforme mensagem da governadora Isolda Sela em transmissão nas redes sociais. Tem algumas exceções importantes, ainda sempre baseado no princípio da precaução. Essas exceções são os equipamentos de saúde, e aí tais como hospitais, policlínicas, UPAs, postos de saúde, clínicas e policlínicas, lugares de assistência à saúde e também o transporte público. Essa gradação, né, é sempre importante, sempre pautada, como eu tenho sempre enfatizado aqui, com relação à questão da prudência, da responsabilidade. O uso da máscara era obrigatório desde julho de 2020, quase 2 anos, com o uso do equipamento indispensável para a proteção à saúde. Agora, já o passaporte vacinal continua obrigatório. A gente continua fazendo a exigência do passaporte com o número de doses, que é o número de doses previsto ou preconizado para aquelas pessoas. Por exemplo, acima de 18 anos, o passaporte ele exige as 3 doses. Então, a dose de reforço, né, melhor dizendo, porque no caso da Janssen não são 3, mas são 2, mas a dose de reforço ela é exigida para o passaporte e continuará sendo até que a gente tenha uma situação de total, de que a gente fique completamente livre, se isso for possível, né, da Covid, ou que a gente alcance coberturas vacinais que permitam aí uma barreira imunológica para evitar que outras pessoas adoeçam e que compliquem. O que não deve mudar é o aprendizado no cuidado com a saúde coletiva que a pandemia nos ensinou. Eu acho que deixa, assim, um aprendizado, principalmente em relação à higiene. Vai passar para outra geração, porque nós éramos um povo meio descuidado, né? Agora a gente nota uma certa diferença.